galera, muito boa noite, na verdade bom dia, boa madruga. Eu tô gravando esse vídeo aqui por volta de 1 da manhã. E é aquilo, né, cara, a gente começa aqui o resumão Brown e Fogo. E o resumão, ele tem... Existem dois tipos de resumões aqui no canal Brown e Fogo, né? A gente tem o resumão para o cara que vai estar saindo do trabalho, do serviço, da faculdade, enfim, ele vai estar no plantão, né? Tem um parceiro meu que, pô, Bruno, sou porteiro, te assisto aí, esse vídeo de madrugada salva demais, né? Porque eu tô sempre de plantão lá no prédio e tal, porra, então... E tem o resumão, Bruno, ele foi pro cachaceiro, né? Aquele cara que ele sai na sexta-feira à noite, né? E literalmente o maluco tá doidaço de vodka, ele pega um Uber depois pra casa, 5 da manhã, e coloca ali o fone para ele saber tudo do Botafogo doidaço e ele vai lembrar no dia seguinte. Assim funciona o resumão Brown e Fogo. Seguinte, rapaziada, a primeira coisa antes da gente entrar aqui nos temas, né, eu quero falar aqui um pouco sobre uma publicação que o Botafogo fez, né, cara, a respeito de metas atingidas, alcançadas em 2022. Eu quero refletir um pouco sobre cada uma delas. Eu também quero falar aqui sobre uma premiação que o Botafogo concedeu a uma funcionária, né, que vai poder viajar, né, a passeio e ver os jogos da Copa do Mundo do Catar. Eu achei isso absolutamente incrível. Mas antes eu quero explicar aqui, rapaziada. Pô, parece que eu tô num banheiro, mas eu não tô. O banheiro é ali, né? Na verdade, isso aqui é uma sala, né? Porque é o seguinte, eu tô aqui como eu já falei no meu último vídeo, né? Esse fim de semana eu tô dando uma desintoxicada, eu me isolei no meio do mato, né? Eu tô num hotel aqui no meio do mato com a Vitorinha aqui pra gente, cara, dar uma relaxada, porque na segunda-feira o pau começa a quebrar em relação à Copa do Mundo, eu vou ficar maluco, vou surtar, então eu preciso de um momento assim, mano, pra dar uma relaxada. Mas mesmo assim, a gente vai fazendo nossos vídeos, inclusive tomando aqui um vinhozinho maneiro, vinhozinho francês, tá, papai? Então vamos embora. Seguinte, rapaziada, primeiro eu quero destacar que o Botafogo anunciou que vai transmitir mais um jogo do Molenbeek, né, inclusive citando ali, colocando ali na arte, né, do design gráfico ali divulgado pelo Botafogo a foto do Riquelme, né, que é um jogador que pertence ao Botafogo, mas que está jogando no Molenbeek da Bélgica, inclusive está indo muito bem por lá. Né, então, querendo mais informações sobre isso, sobre esse jogo que vai ser transmitido pelo Molenbeek, se eu não me engano, hoje é o terceiro colocado, né, do Campeonato Belga, e o Campeonato Belga ele tem um regulamento assim mais maluco que o Campeonato Carioca, né? Então esse negócio de terceiro lugar quer dizer nada, tem outro módulo, enfim. Mas confiram lá nas redes sociais do Botafogo para entender tudo. Um outro fator que a gente quer ressaltar aqui, né, é o Botafogo na Copa do Mundo, né? O Jamal, né, cara, que é o cara da Botafogo TV, digamos assim, o rosto assim da Botafogo TV, o câmera dos bastidores do Botafogo, né? Para quem não se lembra, em 2018 ele foi para a Rússia, né? Ele foi para a Copa do Mundo, né? Lá na Rússia, né, cara, cabelão pintado e tudo mais. Ele vai de novo, agora vai para o Catar e vai ser maneiro, cara, um conteúdo legal, cara, porque o Jamal é um cara, tipo assim, é um cara carismático, tipo assim, sem ser forçado. Ele é um maluco. Eu diria que o Jamal é um autêntico carioca, irmão. Ele é um cara que ele se adapta em qualquer lugar, tá ligado? Pô, ele vai pra Rússia, ele consegue fazer os caras falar do Botafogo, ele consegue chamar a galera na resenha. Ele vai pro Catar, ele vai conseguir fazer a mesma coisa. Vai pintar o cabelo já lá de amarelo, né, pra chamar a atenção lá com a camisa do Botafogo, e vai gravar conteúdos pra Botafogo TV, né? Mas não vai ser apenas, né, o Jamal, né, que vai para a Copa do Mundo. Isso que é o mais legal. E só para constar, rapaziada, quando eu falei que eu tô no meio do mato, eu tô no meio do mato mesmo, né? Tipo assim, o quarto aqui é super escuro e o único lugar que tem uma iluminação boa é essa parte aqui que aparece o banheiro, né? Então, é por isso que eu tô aqui, tá? Por isso que eu não tô ali na salinha e tal, porque a luz ali é inacreditável. Mas é o seguinte, cara, além do Jamal, a gente vai ter a Maristela para acompanhá-lo, né, nessa viagem, né, rumo ao Catar para assistir aos Jogos da Copa do Mundo. E por que isso está acontecendo? O Botafogo divulgou agora há pouco, né, fim da tarde, né, um vídeo no YouTube, nas suas plataformas, com o Tairo, né, falando um pouco. Aí depois o Mazuco conversa com a Maristela. E quem é a Maristela? O Botafogo está premiando, vocês se lembram? Há mais ou menos uns 2, 3 meses, o Botafogo soltou uma nota
dizendo que ele fez um novo organograma, que ele tinha feito um novo organograma de departamentos profissionais, né, de empenho profissional dos funcionários, né, dos departamentos, e que os melhores e mais empenhados e com os melhores resultados funcionários no Botafogo teriam bonificações, teriam premiações, teriam recompensas. E a gente está falando aí de uma pessoa muito importante, que é a Maristela, né, que, de acordo com o que o Tairo falou, né, inclusive no seu discurso ao Botafogo TV, eu vou até colocar o link aqui na descrição para vocês verem, que é super, assim, além do discurso, é super emocionante ali a Maristela saber que ela vai para a Copa do Mundo. É literalmente isso, né, o Botafogo anunciando o destaque dela, o empenho, tudo aquilo que ela apresentou em resultados, né, e toda, assim, a consistência e a importância dela para o clube. E uma coisa que é muito legal tem a ver também com o tempo de casa, né? Uma funcionária que está há bastante tempo no Botafogo. Ela que é assistente social do futebol. E aí ela recebe essa notícia através do Mazuco, né? Que faz uma brincadeira com ela. Maristela, fica complicado, né, cara? Parece que você vai ficar um mês aí ausente, né? E ela fica meio preocupada, meio escaldada, né? Pô, como é que eu vou me virar aqui sem você, cara? Tipo assim, o Mazuco fala serião, né? Como é que eu vou me virar aqui sem você, pô? Você na Copa do Mundo, né? Assistindo os jogos da Copa, aí ela, pô, percebe o que tá acontecendo. E é muito bacana, cara, é legal, né? Você vai ter o cara que ele vai se destacar, que ele vai ter uma função de destaque, que ele vai conseguir, progredir. Se tinha uma coisa que, tipo assim, falando até pessoalmente, sabe? Eu acho que todo mundo que já passou por isso no trabalho, né? Na última empresa que eu trabalhei, né, cara, de contrato, salário, né, assim, emprego, né, o meu último emprego de fato, que foi na Fox Sports, né, que eu me desliguei ali, da qual eu me desliguei ali por volta de fevereiro, acho que fevereiro, março de 2018, para começar os meus projetos independentes. Uma coisa que me irritava muito era que não importava o meu, tipo assim, o meu esforço, não importava o meu mérito, não importava a minha qualidade, né? A qualidade das minhas entregas. Ali, por exemplo, eu fazia produção de eventos, né? E aí eu tinha que mastigar, né, todo o conteúdo, tudo que ia acontecer num jogo entre, sei lá, Sevilha e Valência. E aí eu tinha que dizer quais eram os times, desfalques, curiosidades, né? Enfim, eu tinha que listar tudo isso, né? E eu tava me destacando bastante. E eu não sentia que, porra, tipo assim, tô me destacando, eu ia, na semana seguinte, eu ia fazer um jogo super legal, tipo um Barcelona e Real Madrid. Me colocavam pra fazer, porra, Bolonha e Crotone. Me colocavam pra fazer, porra, campeonato, porra, tailandês de kickboxing, né? Tipo assim, com todo respeito ao kickboxing, mas, porra, eu tô ali pra tentar trabalhar com futebol, né, porra? Não fazer, tipo assim, porra, um evento que era 3 da manhã de snowboarding também, já fiz, né? Então, porra, cara, eu não sentia que eu era valorizado quando eu era elogiado pelos narradores, né, pelos comentaristas, pelos trabalhos que eu fazia, pelas produções que eu fazia, pelas pautas que eu levantava. E aí, por isso que, porra, eu decidi, meu irmão, eu vou tocar minha vida sozinho, né, cara? E aí, graças a Deus, tudo deu certo, graças a vocês também, né? E eu acho muito bacana no Botafogo, porque aí uma pessoa que está se esforçando, que está indo bem, que está exercendo um bom trabalho, que está exercendo uma boa função, porra, ela vai ser recompensada com um aumento, ela vai ser recompensada com uma mudança de cargo, ela vai ser recompensada, mesmo que seja com um prêmio de lazer. E eu acho isso, cara, assim, foda. E agora a gente fala aqui, finaliza o vídeo, né, com uma publicação do Botafogo, né, na tarde de hoje, falando a respeito de metas batidas e bons desempenhos, né? Bons desempenhos, né? Tem uma galera que fica puta com o meu sotaque carioca, né? Bons, não existe bons, não tem i, é sotaque, rapaziada. Mas desempenhos atingidos aí pelo Botafogo ao longo do ano, e eu quero listar alguns, né? Na verdade, comentar, né? Alguns que foram listados pelo Botafogo. Primeiro, o Botafogo destaca, né? 4 anos depois, estar numa competição internacional, certo? E aí, o que a gente pode falar sobre isso? Vamos lá. Uma coisa linda esse vinho, nossa senhora. Mas vamos lá. Primeiro, é uma coisa de se comemorar. Pô, não. Eu acho que é uma coisa que
Uma Libertadores seria uma coisa para comemorar. Uma Sul-Americana é uma coisa para falar. Beleza, legal, né? Interessante voltarmos a uma Copa Internacional. Eu lembro, inclusive, de uma entrevista, né, do Gatito. Eu acho que ele foi o único que foi totalmente sincero quando ele foi questionado sobre isso lá atrás. Eu lembro que o Mazuco falava que a meta era se manter na Série A, né? O Edson, para mim, né, numa entrevista para mim, lá em maio mais ou menos, o Edson falou, não, se tiver que brigar para ser campeão, a gente vai brigar para ser campeão, né? E assim, o Gatito falou, né, cara, a nossa meta interna aqui, né, numa entrevista, não me lembro para quem, obviamente fazer um brasileiro confortável, se afastar da zona e pegar uma vaga para pelo menos uma competição internacional, né? Se não der Libertadores, vai a Sula. E foi o que aconteceu. O Botafogo não disputa a Sul-Americana desde 2019, né, quando eliminou o Defensa e Justiça, eliminou o Sol de América, já comandado pelo Eduardo Barroca, e foi eliminado nas oitavas de final daquela competição pelo Atlético Mineiro. E aí, desde então, o Botafogo com o Valentim entregou a vaga para a Sul-Americana, a vaga na Sul-Americana de 2020 para o Fluminense, e aí ficou sem nenhuma competição internacional em 2020, terminou em 15º lugar no Campeonato Brasileiro de 2019, em 2020 caiu de maneira vexatória, em 2021 disputou a Série B, em 2022 acabou voltando para a Série A. E aí agora volta a disputar, depois de 4 anos, uma competição minimamente internacional, o que é interessante, claro que é um salto, né? Eu acho que seria muito mais interessante já jogar a Copa Libertadores, claro, né? Demonstraria mais força do projeto, sim, mas eu acho que está de bom tamanho, né? Eu já tinha falado, inclusive, tem 2, 3 meses, eu peguei o corte desse meu vídeo e publiquei aqui, né? Eu tinha falado lá antes do jogo contra o Coritiba, no início do retorno. Cara, se o Botafogo conseguir fazer com que esses novos reforços rendam, dá até para brigar por uma Libertadores, mas não tem que ser uma obrigação. Eu acho que a briga pela Libertadores ela tem que ser uma exceção, tipo assim, ela tem que ser algo a mais, mas se for para a Sul-Americana, tá bom, né? Tá de bom tamanho, né? Eu acho que o que ficou chato foi a derrota da maneira que foi para o Atlético Paranaense na última rodada, mas, assim, tá de bom tamanho e vamos buscar. Aí eu acho que agora sim, em 2024, né, o Botafogo é obrigado a ir para a Libertadores. Eu acho que em 2023 o Botafogo tem uma meta, digamos assim, obrigatória de voltar à Libertadores da América. Essa é a minha opinião. Aí vamos matar de duas em... Assim, vamos pegar 2 em 1, tá? A publicação do Botafogo destaca o Botafogo ter tido a 3ª melhor campanha no Campeonato Brasileiro como visitante, isso é muito importante. E a melhor campanha do Botafogo na história dos pontos corridos como visitante. Isso sim é um puta marco. Apesar do Botafogo, é bem verdade, né? Que se o Botafogo dependesse apenas dos jogos em casa, o Botafogo era Z4. O Botafogo foi o 17º pior mandante. Em contrapartida, foi o 3º melhor mandante do campeonato. Perdão, visitante do campeonato. E isso é um número altamente significativo, cara. E para completar, né, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, o Botafogo ultrapassou 2013, né, com certa folga, né? Eu acho que são 3 vitórias a mais em relação a 2013, no aspecto dos pontos conquistados fora de casa, né? A melhor campanha da história dos pontos corridos do Botafogo fora de casa tinha sido em 2013, e agora é de 2022, né, no primeiro ano de SAF, no primeiro ano como clube empresa, e isso é muito importante, né? E eu vou por 2 caminhos aqui, tá? Uma coisa similar, né, aí eu pego até um ponto um pouco negativo, é o seguinte: em 2013 o Botafogo não teve casa, né? O Botafogo jogou no Maracanã um pouco e jogou muito em Volta Redonda, porque o Nilton Santos passou por aquele processo de fechamento, toda aquela sacanagem, né? E aí com isso o Botafogo teve que jogar ali, rodar ali o Brasil para o Rio de Janeiro para poder mandar os seus jogos, e aí acabava, enfim, cara, sempre jogar fora de casa, né? Então o Botafogo se acostumou com esse cenário. Já em 2022 o Botafogo parece que ele não se acostumou a jogar em casa, né? E alguma coisa ela vai ter que mudar, sabe? Eu acho que o Botafogo ele vai, não sei, né? Eu acho que é um momento novo, é muita mudança, então muito torcedor ainda tá meio ranzinza, mas eu acho que as coisas elas vão mudar, inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante. Mas uma coisa que é interessante, além das vitórias do Botafogo fora de casa, eu acho que tem muito a ver com um time mais cascudo, com jogadores que estão acostumados a jogar
né, contra equipes de qualidade e jogar com pressão de torcida adversária. Né? A gente está falando do Tietê, que é um cara que já passou por outros clubes grandes aí do Brasil. A gente está falando do Patrick de Paula, que jogava num clube com muita pressão também, que era o Palmeiras. A gente está falando do Chiquinho Soares, que já rodou o mundo jogando, foi atleta de Porto. A gente está falando do Eduardo, a gente está falando do Marçal, que jogou Premier League. Né? Então são atletas que são cascudos. Lucas Fernandes jogou no São Paulo. São atletas cascudos para esse tipo de situação. E isso explica não só o bom desempenho do Botafogo em termos de pontos, mas uma outra quebra de tabu que é muito importante, que eu acho que deveria ter tido nessa lista aí, cara. O Botafogo, depois de muito tempo, voltou a vencer adversários grandes do eixo, rivais interestaduais fora de casa. A última vez que o Botafogo tinha vencido times rivais desse G12, como por exemplo Cruzeiro, Grêmio, Internacional, tudo mais, fora de casa, cara, tinha sido em 2016. O Botafogo de 2016 para cá não venceu mais ninguém, ou empatou ou perdeu. E eu quero até fazer um vídeo à parte sobre isso, destacando isso, sabe? Porque é muito interessante a gente pensar nesse cenário. O Botafogo foi no Morumbi ganhou do São Paulo, o Botafogo foi no Beira-Rio ganhou do Internacional, o Botafogo foi no Mineirão e bateu o Atlético Mineiro. Tem mais alguns, né, resultados importantes que o Botafogo conquistou fora de casa. A gente não está falando de um clube de G12, né, cara, mas pô, o Botafogo foi lá e pegou o Fortaleza, né, que era uma equipe temida naquele momento, no Castelão, e bateu por 3-1, Castelão lotado, né, com um mosaico, tudo. Então, cara, como não destacar isso, né? E assim, isso é muito, assim, é extremamente importante, parece um mero detalhe, mas quando uma equipe demonstra força fora de casa, quando uma equipe mostra para o adversário, pô, que o Botafogo é cascudo jogando fora de casa, cara, você já impõe um certo respeito. Então acho que a SAF é um pouco disso também, você pegar um projeto que ele impõe respeito, e quando você ganha adversários fortes na casa deles, você impõe esse respeito, sabe? Eu acho que isso é muito importante de se destacar. Para fechar, rapaziada, além da questão do Botafogo Way, Botafogo num processo de mudança, né? E agora não vai precisar trocar o pneu do carro andando porque vai ter uma pré-temporada, vai ter uma pausa. Uma coisa que eu considero extremamente importante é o Botafogo ter tido a melhor média de público no ano nos últimos 10 anos. Né? Talvez a última boa média de público do Botafogo, a última grande média de público do Botafogo talvez tenha sido ali entre 2010 e 2011, né, em que o Botafogo teve o Louco Abreu, o Botafogo foi campeão carioca com autoridade, o Botafogo disputou vaga na Libertadores, o Botafogo tinha ali Michael Suel, Jobson, Elkson, jogadores que faziam a diferença. Em 2011, o Botafogo até ali as últimas 10 rodadas disputou o Campeonato Brasileiro, chegou a estar cabeça ali com o Vasco, Corinthians, aí depois decaiu por conta de uma crise, né? Enfim, ali naquele período o Botafogo estava colocando muita gente, né? A gente teve períodos ali, pô, a gente está falando de 2013, o Botafogo disputou o título brasileiro, mesmo assim a média de público foi baixa, 2017, né? Enfim. E o Botafogo, mesmo que tenha sido uma média ali de, acho que 21 mil no total, foi uma média de público de 21 mil pessoas, né? E lembrando que isso eu tô falando dentro de casa, tá? Fora de casa o Botafogo tá no top 5 de times que mais levaram torcedores para setores visitantes no Campeonato Brasileiro, isso é muito importante. Mas isso é extremamente fundamental porque mostra que apesar de ainda... Pô, cara, tinha alguns jogos ali que o Botafogo podia ter colocado mais público e tal. Os horários foram muito ingratos também. Os dias, muito jogo na segunda-feira. São números, né? O Botafogo colocando mais gente no estádio num ano em que foi um ano de reconstrução, foi um ano em que o Botafogo teve muita turbulência. O Botafogo não chegou à final do Carioca. O Botafogo foi eliminado nas oitavas de final de uma Copa do Brasil pro América Mineiro de uma maneira nada legal. O Botafogo... Né, a principal posição que o Botafogo chegou ali na reta final foi na oitava, na sétima posição. Né? Tudo bem que no começo chegou a ficar em quarto, em segundo, mas ele era bem comecinho. Mas enfim, a gente de fato colocou gente pra caramba no estádio em comparação com outros anos, porque a gente acredita numa mudança do clube. Isso é o mais fundamental. Eu não tenho dúvida que a média vai aumentar no ano de 2023. E é isso, rapaziada. Eu queria comentar aí esses destaques aí citados pelo Botafogo, tá certo? Um abraço para todo mundo. Amanhã eu quero falar mais um pouco sobre isso, tá? Eu quero falar um pouco sobre torcida.
Vamos falar um pouquinho sobre a questão da torcida, público, tudo mais. Eu quero falar também sobre essa questão envolvendo jogadores, né, contratações, enfim. E aí a gente vai trocando uma ideia a respeito de algumas situações aí que ainda vão rolar bastante. Valeu? Forte abraço, tamo junto e fui!